Toda escolha parece pequena, até mostrar onde ela de fato leva. Às vezes o que separa um caminho do outro não é o que está ao redor, mas o que nós não vemos. A decisão vem, ninguém percebe. Nem sempre é clara, nem sempre é certa. Mas no fim toda escolha revela o que está dirigindo o coração. E quando percebemos, já estamos longe. Não porque não sabíamos, mas porque achamos que dessa vez vai ser diferente. E se o caminho que você está trilhando não for aquele que você acredita estar? Entre dois caminhos. A história de cada um de nós. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva, aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, Entre Dois Caminhos. Esse é o título da nova série de mensagens que nós iniciamos hoje. Situações similares, vidas opostas pelas escolhas. Experiências diferentes pelas decisões tomadas. Resultados, muitas vezes, surpreendentes. Essa tem sido a história de cada um de nós. Uma história repleta de escolhas que fazemos invariavelmente ao longo de toda a nossa jornada, da nossa vida. Mas eu pergunto a cada um de vocês nesse momento, o que leva o coração humano a agir de maneira oposta diante de circunstâncias semelhantes? Em grande parte isso deve-se às prioridades que regem a atitude e a perspectiva que cada um de nós temos. Durante as próximas semanas, o nosso principal objetivo é analisar a experiência bíblica de pessoas como você e eu, que diante das mesmas circunstâncias e possibilidades fizeram escolhas diferentes. Escolhas que resultaram de uma forma ou de outra em profundas consequências para a vida de cada uma delas. Nós queremos aprender juntos como as decisões que nós tomamos, mesmo nas coisas mais corriqueiras e banais, podem trazer grandes consequências na nossa jornada. Nesse momento eu convido você a acompanhar a história da primeira dessas experiências, que nós encontramos logo ali no início da Bíblia, no 4º capítulo do livro das Origens, o Gênesis. É ali que nós encontramos o relato de dois irmãos. Na verdade, dos primeiros irmãos. Logo após a entrada do pecado e da expulsão do Jardim do Éden, o capítulo 4 de Gênesis apresenta os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Em um determinado momento, ambos sabiam da necessidade de oferecer sacrifícios a Deus, mas somente a oferta de Abel foi aceita. O texto bíblico não detalha todos os motivos, os detalhes, mas o contexto bíblico nos ajuda a entender. Abel oferece um sacrifício animal, com derramamento de sangue. O melhor ali das suas primícias. Uma atitude de fé, conforme a gente vê lá em Hebreus no capítulo 11. Já Caim, ele apresenta algo diferente. Não aquilo que era o requerido, mas ele apresenta aquilo que ele pensava ser o ideal, o fruto da terra. E ali ele prepara a sua oferta. Em outras palavras, ele agiu como quem cumpre uma formalidade, sem uma entrega de coração. O sacrifício de Abel foi aceito por Deus, mas não de Caim. E diante da rejeição divina, Caim se enfurece, Deus o confronta com graça e advertência. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Em um momento de misericórdia, Deus oferece a Caim a oportunidade de mudar a sua rota. Mas Caim, ele escolhe o caminho contrário. Ele leva o seu irmão ao campo e num assalto ali de fúria, ele se torna o primeiro homicida, matando Abel, seu irmão. Em seguida, ele mente para Deus, nega a responsabilidade e se torna símbolo da rebelião humana. Uma atitude que não demonstra arrependimento, tomando uma direção contrária à vontade de Deus e criando assim
o seu próprio sistema religioso, centrado em si mesmo. A resposta de Deus vem com justiça, mas também com misericórdia. Caim recebe então uma sentença de isolamento e afastamento, mas ele não é exterminado. Deus o protege com um sinal, preservando ali a sua vida, ainda que ele opte por seguir um outro caminho. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Queridos, é assim que a Bíblia relata o triste episódio do primeiro assassinato. Só que esse não é um relato cercado de mistério para descobrir quem é o culpado. E, obviamente, naquele momento não havia muitos suspeitos. Moisés, o autor do livro de Gênesis, ele aponta claramente que Caim, em um ataque de ira, ele mata o seu irmão. Caim é o culpado. Abel, por outro lado, foi aquele que agradou a Deus. Caim não. E nesse mundo, queridos, existem aqueles que preferem seguir a orientação de Deus para a sua vida, mas ao mesmo tempo existem aqueles que preferem seguir seus próprios caminhos. Dois irmãos, bem diferentes. Mas as diferenças entre Caim e Abel não começaram no momento em que ambos trouxeram o seu sacrifício ao Senhor. Caim era o primogênito, Abel foi o segundo filho de Adão e Eva. Mas em pouco tempo eles desenvolveram um caráter bem diferente ao verem o mundo ao seu redor. E aqui é válido ressaltar, queridos, que não existe nada de mais em ser diferente. Deus nos criou dessa forma, cada um de nós como uma pessoa única. O problema ocorre quando o nosso caráter se torna uma barreira entre nós e o Criador, entre Deus. No caso de Caim e Abel, as diferenças já começaram com seus próprios nomes. Caim significa possessão, força, autossuficiência, senhor de si mesmo. Já Abel, sopro, respiração, a fragilidade, a temporariedade. Os nomes desses dois irmãos pintam um quadro bem claro da realidade das suas vidas. Mas as diferenças não pararam por aí. Os dois irmãos cresceram e tomaram caminhos bem divergentes ali quanto à sua formação profissional. Abel, ele decide ali, quem sabe, fazer veterinária e se torna um pastor de ovelhas. Já Caim, ele decidiu fazer agronomia e tornou-se um lavrador da terra. Ambas as profissões, do ponto de vista humano, são perfeitamente apropriadas. No entanto, houve um momento em que ambos se depararam com uma escolha. A mais importante escolha do ser humano. A maneira de se relacionar com Deus. E é aqui que as diferenças, que aparentemente eram corriqueiras, quem sabe desprezíveis, tornaram-se fundamentais. A experiência desses dois irmãos revela aquelas verdades profundas quando nós comparamos as personalidades de ambos. E o que é interessante é que na experiência deles nós encontramos a história de cada um de nós. Por quê? Não é difícil de descobrir. Porque a raça humana sempre se dividiu em duas. Aqueles que seguem o que Deus pede e aqueles que seguem o seu próprio caminho. Aqueles que decidem obedecer e aqueles que decidem rebelar-se. Aqueles que decidem fazer a vontade do Pai e aqueles que decidem fazer a sua própria vontade. Ouviram bem? Fazer a vontade do Criador do Universo, que sempre sabe o que é melhor para nós, ou fazer a sua própria vontade, imaginando que nós sabemos qual é o melhor caminho para a nossa vida. Na experiência desses dois irmãos, Caim e Abel, nós podemos aprender aquelas lições preciosas para a nossa própria vida. E a primeira delas, nas lições que podemos extrair da experiência entre Caim e Abel, é que fé e obediência são a base do relacionamento com Deus. Ambos ofereceram uma oferta ao Senhor. De Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. Mas por quê? Por que Deus se agradou da oferta de Abel e não da oferta de Caim? Através dos séculos, teólogos têm apresentado inúmeras razões para justificar a atitude de Deus. Deus esperava um sacrifício animal, com derramamento de sangue para expiação do pecado. Outros dizem que Deus deve ter dito a Caim que uma oferta de produtos da terra não era suficiente, mas que ele ignorou o que Deus tinha dito a ele. Mas a resposta, na realidade, encontra-se no Novo Testamento. No livro de Hebreus nós lemos: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Percebem? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E aqui está o segredo. Uma vida de fé em Deus. Abel sabia muito bem que sem fé era impossível agradar a Deus.
A fé de Abel o levou a agir conforme o que Deus havia pedido. Nada mais, nada menos. Só que o mesmo não aconteceu com Caim. Ele simplesmente agiu de acordo com o que ele achava ser correto. E aqui é importante salientar que apenas existem duas formas de adorar a Deus. Através da fé genuína ou através do nosso próprio ego. No entanto, na história desses dois irmãos existe uma razão mais profunda para que a oferta de Abel, um cordeiro, fosse aceitável a Deus e não os frutos da terra oferecidos por Caim. Ambos, Caim e Abel, sabiam da providência que Deus tinha providenciado para a salvação humana. E eles compreendiam muito bem o sistema de ofertas que Deus havia estabelecido. Ambos sabiam muito bem qual era o significado do sacrifício, que apontava para a expiação de Jesus Cristo. Ambos sabiam o porquê de seus pais terem sido vestidos de peles pelo próprio Deus, como resultado da morte daqueles primeiros animais. Portanto, Abel aproximou-se de Deus sem confiar em seus próprios méritos. Ele tinha um espírito de fidelidade para com Deus e ele via com justiça e misericórdia a maneira pela qual Deus tinha estabelecido um meio de resgate para a raça caída. Com gratidão, Abel aceitou a esperança da redenção. E por essa razão, o seu sacrifício que simbolizava isso foi aceito por Deus. Pela fé, ele foi obediente ao Senhor e assim viveu a realidade apresentada no Novo Testamento, quando Tiago escreve que assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Poucos versos depois, Tiago mais uma vez afirma: você pode ver que tanto a fé quanto as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Abel creu e obedeceu. Mas ao mesmo tempo, Caim agia por um outro caminho, de forma contrária. Ele acariciava dentro de si sentimentos de rebeldia, de desobediência. Ele reclamava constantemente contra Deus em virtude da maldição pronunciada a seu pai Adão contra o planeta Terra. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Caim, ele achava injusto ter que trabalhar tanto, com tantas dificuldades para ver o resultado do seu esforço. E ele pensava consigo mesmo, já que é tão difícil limpar, plantar, cuidar, esperar, colher, já que eu trabalhei tão duro, eu vou oferecer para Deus aquilo que eu tenho. Para Abel é mais fácil. Ele já tem os animais ali o dia inteiro ao seu redor. Ele achava, como muitas pessoas hoje, que era uma fraqueza seguir exatamente aquilo que Deus pedia. Como resultado, Caim preferiu seguir o caminho da dependência própria. Ouça com atenção. Caim, ele decidiu viver por si. Portanto, ele decidiu trazer os seus frutos, os frutos do seu trabalho e não aquilo que Deus havia estabelecido. Queridos, religiões não cristãs, o homem, ele pode, de certa forma, confiar nos seus próprios esforços para a sua salvação. Por exemplo, nos 5 pilares da fé islâmica. O primeiro deles é recitar e aceitar o credo muçulmano, o Shahadá. Não há outro Deus além de Alá e Maomé é o seu mensageiro. O segundo pilar é orar 5 vezes em dia e horários fixos. O terceiro pilar é dar esmolas de acordo com os seus bens. O quarto pilar, praticar o ritual do jejum, principalmente durante o Ramadã. E o quinto pilar é fazer pelo menos uma vez na vida a peregrinação a Meca, o Hajj. Uma religião centrada nos esforços próprios para alcançar a salvação. E muitos, mesmo entre os cristãos, pensam que o que nós precisamos não é redenção, transformação. O que a gente precisa é desenvolvimento e aprimoramento da nossa vida. O aperfeiçoamento pessoal, a melhoria pessoal. Sozinhos. Ouça com atenção o que foi escrito há mais de um século por Ellen White, uma comentarista bíblica. A humanidade não tem poder para regenerar-se. Ela não tende a ir para cima para o que é divino, mas para baixo para o que é satânico. Cristo é a nossa única esperança. E sem dúvida alguma, esse tem sido o quadro do nosso mundo.
Portanto, nunca podemos esquecer de que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Você tornando a experiência de Abel e Caim, ambos ergueram seus altares e apresentaram a sua oferta. O primeiro, com fé e obediência, já o segundo, em arrogância e rebeldia. O resultado? O fogo do céu consumiu o sacrifício de Abel. Mas e a oferta de Caim? As frutas ali ficaram expostas ao sol todo dia, nada aconteceu. Só que a grande diferença entre ambos não era apenas o tipo de oferta que trouxeram a Deus, e sim a atitude, a motivação por detrás da oferta. Portanto, a segunda lição é que motivação é tão importante quanto a ação. Ouça com atenção, Deus não se deixa impressionar por aqueles que fazem o que é correto pelas razões erradas. E essa é uma verdade que repetidas vezes nós vemos em toda a Bíblia. No Evangelho de Mateus, o próprio Jesus disse a respeito dos fariseus: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes, queridos, o ser humano pode ser dirigido por motivos deploráveis, mesmo quando faz aquilo que aparentemente é certo. Em outras palavras, sendo bom no pior sentido da palavra. E a gente vê muito isso no trânsito, não é verdade? Como as pessoas se comportam. E então, qual é a motivação que você tem para seguir a Deus? E quando falamos de motivação, seria muito bom a gente descobrir quais são os motivos que nos levam a agir, como nós agimos nas mais diferentes dimensões da nossa vida. Por que eu sou agradável com algumas pessoas e não com outras? Por que eu sou generoso, quem sabe, por uma causa social e não uma outra? Por que eu estou buscando a Deus? Qual é a motivação que o levou hoje a sintonizar a sua TV na Novo Tempo? Talvez tenha sido por curiosidade, talvez porque alguém recomendou para você. Pode ser que você estava só trocando de canal, tentando se distrair, de repente você chegou aqui. Ou quem sabe uma busca, de fato, a busca por ter uma experiência real com Deus. Qual é a sua motivação? Nós precisamos reconhecer que os nossos motivos são importantes para Deus e que não podemos nos contentar com uma vida guiada por motivos egoístas. Só que, infelizmente, foi esse o caso de Caim. Ele decidiu agir conforme o seu entendimento. Ele quis adorar a Deus, mas do seu jeito, com a sua própria motivação. E isso trouxe a ele profundas implicações. O que nos leva à próxima lição que a gente pode extrair do relato desses dois irmãos, da história de Caim e Abel. A rebeldia e o pecado, queridos, traz sérias consequências. Ao ter ali sua oferta rejeitada, Caim ele fica extremamente irado. Seu semblante muda totalmente. Em seguida, Deus diz a Caim que ele tem uma escolha a fazer. Fazer o que é correto ou desobedecer. Infelizmente, como lemos, Caim opta pela segunda opção, pelo segundo caminho. Caim convida Abel para ir ao campo. Ele ataca o seu irmão e o mata. Não foi culpa de Abel que o sacrifício do seu irmão não foi aceito por Deus. Mas Caim dirige toda a sua ira, toda a sua inveja, todo o seu ódio contra seu irmão, contra Abel. Mas por que ele age dessa forma? O apóstolo João, em sua primeira carta, responde: porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. A vida de obediência de Abel era uma reprovação constante para Caim. Esse era o problema. E é isso que, na realidade, ele não podia mais suportar. O seu ódio o levou a matar o seu próprio irmão. A história do crime indica que, se permitirmos que o ódio leva à morte. É isso que Jesus aponta ao dizer: mas eu lhes digo que qualquer que se ira contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Controlar o nosso temperamento não é tão fácil assim, mas, ao mesmo tempo, é indispensável, precisamos. Talvez alguns de vocês vivam com raiva dentro de si por algo que aconteceu no passado, na escola, no trabalho, em algum relacionamento, não sei, mas não permitam que a raiva controle sua vida. Quando vocês ficarem irados, não pequem.
apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Agir contra a vontade de Deus acarreta sérias consequências para a nossa vida. Caim não apenas ele comete ali um assassinato, mas também tenta esconder a situação do próprio Deus. Caim, onde está Abel? Sei lá. Por acaso sou eu que tenho que cuidar do meu irmão? Caim, queridos, ele tinha avançado tanto na sua rebeldia e pecado que ele havia perdido a noção da presença contínua de Deus. Ele se esqueceu de que Deus tudo sabe, tudo vê. E na realidade, ele estava ali tentando esconder seu erro de Deus. Queridos, não há como fugir da presença do Criador, principalmente quando nós estamos vivendo em erro. Certa vez, Davi escreveu: o meu pecado sempre me persegue. E a experiência de Caim não foi diferente. Deus deu a ele a oportunidade de confessar o seu pecado, mas ainda assim Caim, na sua rebeldia, não reconheceu o seu erro. E por essa razão, Deus pronuncia sua culpa e sentença. Fugitivo e errante serás pela terra. E aqui nós encontramos duas verdades imprescindíveis para cada um de nós. A primeira, como já vimos, é que não há como fugir de Deus. O pecado traz sérias consequências. O apóstolo Paulo escreveu: pois o salário do pecado é a morte. Já que nós estamos falando sobre as consequências do pecado e o plano de Deus para lidar com isso, eu quero aproveitar esse momento para oferecer a você e sua família algo muito especial. Essa é a revista Esperança, a cura do pecado, que foi preparada especialmente para quem deseja entender de forma clara e prática como Deus trata o pecado, como Ele oferece perdão e como podemos viver uma nova vida. E para você pedir o seu exemplar gratuitamente, é só mandar um WhatsApp para o nosso número 12 98 244 4449 ou acessar o nosso site novotempo.com/escola bíblica. E assim que terminar a mensagem de hoje, entre em contato com a gente e nós vamos enviar com todo carinho para o endereço da sua escolha um exemplar da revista A Cura do Pecado. Mas voltando ao texto de Romanos que acabamos de ver, a gente não pode nos esquecer da segunda verdade, é que Deus oferece a todos nós perdão, a cada pecador perdão. Porque o mesmo verso continua assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus poderia muito bem ter destruído Caim instantaneamente, mas Ele permitiu que ele vivesse. Deus, em sua misericórdia, concedeu a Caim a oportunidade de arrependimento. Da mesma forma que Ele concede a cada um de nós a mesma oportunidade. Mas, infelizmente, Caim não aceitou o perdão divino. A Bíblia afirma que ele saiu da presença do Senhor. E, portanto, ele continuou a viver como um rebelde. Ele não queria viver conhecendo de maneira profunda, através de um relacionamento de amor. Ele não queria viver obedecendo a Deus. Caim escolheu viver de acordo com a sua própria vontade. Ele decidiu seguir o seu próprio caminho. Queridos, a história desses dois irmãos nos lembra que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso. Mas nós não podemos esquecer que há sérias consequências caso nós escolhamos desobedecer a Deus. E isso nós precisamos sempre manter em nossa mente. Mas nesse momento, ao concluir, eu quero apenas apontar para mais um fato importante e essencial nessa história. A maneira pela qual nós nos relacionamos com Deus afeta como nós nos relacionamos também com as pessoas ao nosso redor. Como Caim não mantinha um relacionamento correto com Deus, o seu relacionamento com Abel também não foi correto. Em outras palavras, se nós não temos um relacionamento apropriado com Deus, não deveríamos nos surpreender se nós não tivermos um relacionamento apropriado com outras pessoas. E esse é um princípio espiritual que se confirma em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia. A ruptura vertical com Deus, a ruptura nesse relacionamento com Deus, ele causa rachaduras. Sempre causa rachaduras horizontais com o nosso próximo. O orgulho, a inveja, a indiferença, tudo que nasce de um coração desconectado da fonte de amor. E então, eu te pergunto, como é que está o seu relacionamento com Deus?
Como é que está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem passado ali ao lado do Senhor, ouvindo sua voz, através da orientação que Ele nos dá em sua palavra, em sua carta de amor a nós, as Escrituras Sagradas? Na verdade, você pode até mesmo estar cercado de atividades religiosas, mas se não houver uma entrega sincera, na qual você conversa com Ele através da oração, você ouve a sua voz através da Bíblia, através de atividades juntas, testemunhando às pessoas quem Ele é em sua vida. Se não houver uma entrega sincera, o resultado é só aparência exterior. E Deus, quer dizer, Ele não busca performance externa. Ele busca um verdadeiro relacionamento de amor com cada um de nós. Não sejamos como Caim, que pertencia a um maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Mas não se esqueçam, queridos. Mencionei nessa mensagem que a história de Caim e Abel é, na realidade, a história de cada um de nós. A história daqueles que decidem viver pela fé em obediência à vontade de Deus, ou a história daqueles que decidem viver por si mesmos, em rebeldia, em desobediência à vontade de Deus, imaginando que, através de suas próprias escolhas, através de seus próprios pensamentos, através daquele controle que imaginam ter de sua vida, estão tomando o caminho correto. Mas existe, queridos, uma linha que separa esses dois caminhos. Uma linha que pode parecer bem sutil, só que no final, o destino final de cada um de nós é radicalmente oposto. Por isso, cada decisão espiritual precisa ser tomada com consciência, humildade e fé. E aos Caíns desse mundo, essa história nos lembra que, ao final, todos terão que responder à pergunta do Criador: o que fizeste? O que você fez? E as consequências desse momento serão eternas. O que você fez? O que você está fazendo hoje com a sua vida? Quais são os caminhos que você hoje está seguindo? Quais são as decisões que você hoje está tomando? Estão elas de acordo com a sua vontade própria? Ou você está seguindo a orientação e a vontade de Deus para a sua vida? Caim e Abel, dois irmãos, duas escolhas, dois caminhos. E hoje cabe a você decidir qual desses dois você seguirá. Grande Deus, eterno Pai, que esse teu filho e essa tua filha que nesse momento ouvem essa mensagem, que tomem a decisão de qual caminho seguirão em suas vidas. Qual caminho que seguirão em relação às decisões que tomam. Eu oro para que, através de tua misericórdia, presença e bênção, tome o caminho, Senhor, da obediência, o caminho da reconciliação e o caminho que segue a Ti. Isso suplico em nome e pelo amor do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. A cada programa que vai ao ar, vidas são transformadas. E sabe quem torna isso possível? Pessoas como você. Seja um anjo da esperança e faça parte dessa missão. Levar Jesus a quem mais precisa. Com a sua doação, a Rede Novo Tempo continua no ar espalhando fé, amor e salvação. Doe agora mesmo. Fale com a gente pelo WhatsApp 12 98 176 6630 ou acesse novotempo.com/anjo da esperança. Você também pode ser um instrumento de Deus. Sou anjo, sou Novo Tempo.